teórica. Se der, eu vou até deixar esse slide na parte de arquivos na aula de hoje, porque se um dia vocês quiserem usar, podem pegar daqui, né? Eu vou deixar a aula gravada e vou deixar também os slides PowerPoint, se alguém precisar de alguma imagem assim, pode usar à vontade. Então, vamos lá. A gente teve essa semana uma comemoração de 20 anos de genômica e bioinformática no Brasil. O marco mais discutido lá foi a formação de uma rede genoma brasileira, com 20 laboratórios espalhados pelo Brasil inteiro para sequenciamento de uma bactéria. E também a criação da rede, que depois continuou trabalhando mais, né? Mas um pouco antes disso, esses dois eventos aconteceram aqui. Em São Paulo, o presidente, um inglês que trabalhava com eles e um cara chamado Fernando, eles reuniram uma comunidade lá e falaram assim, ó, o Brasil tem que sequenciar um genoma ou então vai perder a corrida científica, a gente precisa sequenciar um genoma. Eu não marquei aqui, mas tudo começou sempre 3 anos antes, né? O paper foi publicado em 2000, dessa primeira iniciativa de rede, que foi em São Paulo. Todavia, aqui em Minas Gerais, né, por isso que eu coloquei o Tiradentes aqui comparado com o Dom Pedro, o primeiro trabalho aparece em 1995, que é um trabalho de transcriptoma, mas de um verme, né, já mais complexo do que uma bactéria. Então, esse trabalho também começou em 93, a publicação é de 95. Agora, eu acho que aqui a gente tem a Xylella fastidiosa, e como eles sequenciaram um patógeno de plantas, e foi o primeiro, eles mereceram a capa da Nature, né? Com essa rede aqui, com a Xylella fastidiosa, né? Mas eu não coloco aqui esse ano 2000 e esse ano 1995, porque 1995 é 5 anos antes de 2000. O mais impressionante é que o primeiro genoma e o primeiro transcriptoma sequenciados no mundo, foram publicados em 1995. É o ano de publicação do Haemophilus influenzae, que foi o primeiro genoma, e no final do ano de 95 foi sequenciado a Escherichia coli e o Bacillus subtilis, foram as 3 primeiras bactérias. Então, isso já indica para nós aqui como que o Brasil é contemporâneo nessa área, né? Em algumas áreas, a ciência no Brasil vem um pouco depois do que começa a internacional, né? Mas, no caso dessa área de genômica, o Brasil foi bem contemporâneo. O cara que comandou esse trabalho aqui falou nesse simpósio que a gente teve segunda, terça e quarta, que ele anunciou a primeira vez num congresso de plantas nos Estados Unidos. E o cara que apresentou ele falou assim, olha, tem uma boa e uma má notícia. A boa é que um primeiro patógeno de planta teve seu genoma sequenciado. E a má notícia é que não foi nos Estados Unidos, foi no Brasil, né? Então, foi interessante aqui. Bom, eu falei dos sequenciadores para vocês, porque a gente vai usar muito sequências do sequenciador Illumina, que é o mais usado popularmente mesmo. Tem umas máquinas mais parecidas com uma máquina de Xerox, assim, que a gente tem no ICB tem 2, na veterinária tem mais uma, tem mais, deve ter umas 5 por aqui. Elas são um pouquinho caras, mas não tão caras, e permite você sequenciar genoma de bactéria, painéis de mutação em humanos, algumas coisas assim. Agora, geralmente, quando é um sequenciamento de mais sequências, a gente costuma comprar ou na China, ou no interior de São Paulo,
ou compra os kits e vai sequenciar lá em Campinas, no Helene Bio, ou tem pesquisadores aqui do CBEM, tem amigos no Rio, e a gente está tentando pegar um sequenciador que está em Viçosa, que é desses gigantescos, e trazer para o UFMG, porque eles não têm demanda lá. Aí a gente vai tentar pôr ele para funcionar aqui, porque acho que a gente tem demanda. Agora, vamos ver como é que vai sair o custo, né? Porque é incrível, né? As companhias que fazem isso são sempre mais econômicas, né? Porque fazem larga escala e tal. Bom, ninguém dá isso aqui em aula, não. Vocês não tiveram em Biomol. Isso aqui é um método de sequenciamento de Maxam e Gilbert. E ninguém explica que Gilbert era um pesquisador do mesmo Instituto do Sanger, né, colega ali, e o Maxam era o técnico dele, que fazia química à noite. E ele foi descobrindo aí reações químicas que podiam quebrar o DNA em algumas bases. E é claro, se você colocasse essa reação química em grande quantidade, você ia quebrar logo na primeira, perto da ponta, né? Como é que era a ponta? Eles marcavam a ponta com fósforo radioativo. É simples, você trata com uma fosfatase e depois com uma enzima chamada polinucleotídeo quinase, ela pega o fosfato do ATP e coloca aqui. É ATP mesmo, né? ATP, aquele da energia da mitocôndria, é o terceiro fosfato, o gama, que é radioativo. Você dá ele para essa enzima, ela põe o fosfato aqui. Beleza, marcou a ponta. E aí, se você quebrar uma reação que quebra em G muito intensa, todas as moléculas vão quebrar no primeiro G, né? Mas a graça é que você fazer uma reação mild, suave, né? Com pouquinho reagente e padronizado, de tal maneira que as milhares de moléculas que estão com a ponta marcada, uma você vai quebrar nesse G, a outra você vai quebrar nesse G, a outra você vai quebrar no outro G, entendeu? Eles conseguiram, o Maxam estudou lá com os professores dele, na biblioteca da química, uma reação específica para G e uma reação específica para C. Então, ele já tinha solução para detectar aonde ficava C, onde ficava C, onde ficava G, onde ficava G, simplesmente por fazer uma eletroforese aqui, né? E analisar os tamanhos, né? Um cara que fosse só até aqui era G, foi quebrado num lugar que seria G. O cara que tinha esse tamanho foi quebrado na reação com C, então aqui tem um C. O cara que tem esse tamanho aqui foi quebrado na reação que quebra em G, então aqui tem um G, né? Beleza, ele já tinha essa solução. Mas eles não acharam uma para A e uma para T, mas eles acharam uma para purina e uma para pirimidina. Então fica assim, quando você corre esses fragmentos aqui assim no gel de eletroforese, os menores eles andam na frente, obviamente, porque eles vão serpenteando pela acrilamida aqui mais rápido, né? Eles estão indo para um fio de platina aqui com o polo positivo, porque o fosfato do DNA é negativo, o DNA é um polímero negativo, eles correm para cá e aí você vai olhando por tamanho. Então, esse cara aqui, ele quebrou na reação que quebrava em C, tá? Mas ele quebrou também na reação que quebrava em C mais T. Então, como ele quebrou na reação específica para C, ele é C, tá? Esse daqui, por exemplo, quebrou na reação que quebra para C ou T, mas não é C, então é T, né? Esse aqui quebrou numa reação que detecta A mais G, mas não quebrou na específica de G. Se não quebrou na de G, então ele é um A. Esse daqui quebrou nas duas, né? C mais T e C, então é C. Esse daqui quebrou em duas, na específica para G e na de purinas, então é um G, né? Então a leitura é um pouco mais complicada no Maxam e Gilbert, mas é plausível. Eu conheço só um professor que fez a tese de doutorado, depois, quando ele veio para cá, ele veio de São Paulo, e é o professor Cláudio Bonjardim, um altão lá da microbiologia. Não sei se deu aula para vocês, não, de alguma coisa? Cláudio Bonjardim? Acho que não. Laboratório de vírus? Não? Beleza, então assim, ele fez uma tese de doutorado usando esse método lá em São Paulo, e ele descobriu uma mutação no intron
que afetava o processamento do gene. Foi o primeiro cara no mundo que descreveu que podia ter mutação no intron afetando a expressão do gene, que afetava justamente a formação do LARIAN. Muito bem. Então, esse aqui foi o Marx e Gilbert. Eles ganharam o prêmio Nobel junto com o pessoal do Sanger, né? Então, uma vez eu fui dar um seminário no Ouro Minas, há muito tempo atrás, e aí eu não achava uma foto de um gel de sequenciamento, né? E aí eu olhei para uma câmera minha, celular não tirava foto, não. Eu olhei para uma câmera que eu tinha acabado de ganhar e falei assim, eu vou tirar essa foto. Aí eu fui no laboratório de vírus, porque eles faziam sequenciamento de Sanger, aqui já é Sanger, mas com radioatividade, tá? Aqui o gel de poliacrilamida é grandão, ele corre aqui, ó, de cima para baixo, e depois você pega o gel e coloca uma chapa de pulmão em cima, coloca num cassete, que chama, uma caixinha lá, que é a prova de luz, coloca num freezer e as radioatividades vão impressionar aqui a chapa de pulmão, o filme de raio-x, né? E aí, como é que esse cara fazia? Ó, nesse aumento, não vai dar para vocês verem as raias de ACGT, 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 que são, aqui tem 4, 4, 4 e 4. Então, o cara sequenciou 4 moléculas aqui, 1, 2, 3, 4. Miguel, mas e essas outras 4 aqui? Na verdade, ele chegou um dia aqui de manhã e ele colocou essas amostras aqui, ó, e começou a correr, tá? Elas começaram a cair do gel aqui, de tal maneira que o início da sequência ele ia perder, mas ele ia ficar com o rabo da sequência aqui. Aí ele chegava de noite e ele colocava as mesmas amostras aqui, assim, ó, entendeu? E punha para correr durante a noite. E aí, quando chegava aqui, ele desligava. Então, ele lia o início da sequência aqui e, num certo momento, encaixava aqui e ele lia mais o resto. E nessa época era muito comum. Você sabe que nessa época aqui que o pessoal fazia isso, não existia ficar. Ficar é uma coisa posterior, não existia ficar. Só para vocês verem como não existia ficar. Não existia ficar. Esse pessoal namorava. Então, no final do dia, se foi o menino que rodou, a namorada chegava e ele ia, do jeito que eu li ali o Marx e Gilbert, ele ia lendo aqui A, C, G, T, A, G, G, T, T, e a namorada ia anotando. E aí, no caso da namorada sequenciar, ele ia anotando, entendeu? Então, era muito comum você ver casais no final do dia anotando a sequência que foi feita. Aqui no método de Sanger, quem interrompe a polimerização, ele é por polimerização, e quem interrompe é um precursor onde a desoxirribose ela está sacaneada. Então, você vai sintetizando, numa certa hora entra uma desoxirribose sacaneada. Ela não é desoxi só, ela é didesoxi. Ela é desoxi no 2' que é o normal para diferenciar DNA de RNA, mas ela é desoxi também no 3'. Então, não tem como a cadeia continuar, não tem como um outro nucleotídeo se ligar. Então, você coloca uma polimerização normal. O primer não, acho que na verdade a gente fazia com ATP radioativo, todo ar que entrava ia dando radiação, e aí você ia enxergar as moléculas polimerizadas, só que você ia colocar no ar, você ia colocar um desoxi ATP, que na verdade era um veneninho em pequena concentração de desoxi ATP, depois um didesoxi C, didesoxi G, didesoxi T. Então, para cada sequência tem 4 raias aqui, assim, com as bandinhas, você vai ter que ler assim, que tem 4 sequências e as mesmas aqui. Então, basicamente é assim. E aí, quando se foi fazer a primeira geração de sequenciadores, esse aqui é um que foi comprado na rede Genoma brasileira, que eu falei para vocês, e foi usado na rede Genoma Minas também para fazer Schistosoma mansoni. Você faz as reações aqui numa máquina de PCR, mas em Cuba 37 mesmo,
coloca aqui, fecha essa gaveta, e aí uns capilares descem, esse slide não tem os capilares, descem os capilares nas amostras e a eletroforese é feita no capilar. Então, você faz polimerização com precursores normais, mas aqui tem a presença de um precursor aonde duas coisas, a base é fluorescente e a ribose é uma didesoxirribose. Só nesse cara aqui é didesoxirribose. Então, ele interrompe, não tem mais como continuar. Então, como era um T aqui na molde, né, interrompeu no A. Como era um A na molde, interrompeu no T. Como era um G na molde, interrompeu no C. Repare que você consegue interromper estatisticamente em qualquer um dos As, dos Cs, dos T's ou dos G's. Depois você separa eles por eletroforese capilar. E aí, conforme você vê o tamanho desse cara, é um tamanho relativo. Nem precisa falar que é 12. Não, é um tamanho X, né? E ele deu fluorescência amarela, então ele é A. O cara que passou logo em seguida deu uma fluorescência verde, então é o G. O outro uma fluorescência vermelha, então é o C, entendeu? Então, conforme as moléculas vão passando, você consegue adivinhar quem foi o último cara, porque as duas características dele é uma didesoxirribose e uma fluorescência diferente. Aí sai esse fluorograma aqui, ó, tá? Esse fluorograma foi que a gente pegou, ponto ESD, né? E a gente rodou o Fred nele, né? É uma figura. O sequenciador não sabe a sequência que ele sequenciou. Ele sabe esses picos aqui. Aí você roda o Fred e aí você sabe a sequência. Então já foi 2 sequenciadores aqui, né? Beleza. Ô, professor, calma aí. Você tá meio rápido, eu dei uma perdida. No do Markson e Gilbert, o jeito de finalizar é igual ao do Sanger, que você coloca um didesoxinucleotídeo no final. Não, você perdeu mesmo. No Markson e Gilbert não tem polimerase. A molécula está radioativa na ponta, todas elas, e aí existem 3, 4 tipos de tratamento químico que vai quebrar, entendeu? Então, a molécula está inteirona, não tem polimerização dela, não. São tratamentos químicos que quebram. Se você for assistir o filme que tem lá na aula, eu vou mandar, na verdade, eu tenho um link agora que tem todas as aulas do semestre anterior numa página HTML, eu vou mandar para vocês. Se você for assistir o filme de Markson e Gilbert, ele vai contar exatamente qual é o produto químico que ele usa para cortar em G, qual que é o produto químico que ele usa para cortar em purina, pirimidina e em C, entendeu? Então, você tem moléculas compridonas, não tem polimerização, e você simplesmente, quimicamente, corta, né? E aí você gera a escadinha de moléculas. Não tem polimerase aqui no Markson e Gilbert, não, tá? Obrigada. Polimerase tem aqui no Sanger, e isso permitiu, foi mais fácil automatizar isso aqui, tá? Transpor. Os primeiros sequenciamentos de Sanger foram em gel radioativo, né? Depois, quando a gente teve os sequenciadores, né? E as sequenciatrizes, né, que estão aqui, você conseguiu automatizar. O método de Sanger foi o primeiro automatizado e criou essa corrida genômica aí com máquinas sequenciadoras, né? Então, ele usava uma polimerase e o de desoxi. Polimerase de desoxi versus reação química. A gente já comentou que o início e o final da sequência tem particularidades. No início, às vezes você bate no topo aqui, depois começa picos bacanas, depois começa picos ruins, e vocês estudaram com a gente que o software Fred é o que faz o basic calling, né? A chamada das bases, né? Aí a gente discutiu lá que tem uma chance de erro nessa nomeação e que a sequência fica ruim no começo e no fim, que seriam os lugares onde o valor de Fred está muito baixo, não está bom, né? Isso a gente já viu. Eu acho que eu já contei para vocês isso daqui também. Bom, agora o 454,
é uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu interromper o meu compartilhamento de tela aqui, para eu poder me enxergar aqui um pouquinho melhor. O 454, eu quero mostrar para vocês que ele usa umas máscaras para depositar o DNA, como, por exemplo, essa daqui, ó. Ah, caramba, eu tenho que tirar o fundo, peraí. Sem fundo. Isso. Isso daqui é uma máscara de plástico, que vocês podem ver que ela tem ranhuras, né? E ela é usada para orientar o pesquisador a depositar as amostras numa placa de quartzo, que está aqui. Vocês estão vendo aí o material, é um material meio ferruginoso, né? São as bolinhas de ferro que vão ser depositadas aqui. Então, esse sequenciador é um que usa beads. Você coloca assim, né? Coloca a máscara em cima, né? Aí isso aqui vai numa peça de acrílico para ficar confortável para você pipetar. Aí você pipeta as amostras aqui, centrifuga, depois tira isso aqui. Então você fica com as amostras em o seu DNA, o seu genoma, ele está fragmentado e está preso em bolinhas, as quais estão presas aqui. Tem outras máscaras também, por exemplo, assim, que fica um pouquinho maior, né? São 4 por placa. Felizmente eu perdi a máscara de dois caras por placa, mas eu tenho umas placas aqui, eu não sei qual é qual, mas uma delas é histórica. Ó, aqui são 2 genomas que são colocados aqui, tá? Uma dessas duas que estão aqui comigo é histórica, porque eu estava visitando o LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, quando o primeiro 454 brasileiro estava sendo instalado. E ele tinha sido testado e rodaram os 2 primeiros genomas no 454 aqui, né? E aí o pessoal estava jogando fora as placas, eu falei assim, não, dá as placas para mim. Uma delas são metagenômicas e a outra delas são os primeiros genomas que foram sequenciados lá no Brasil. Não sei mais qual é qual, mas tanto faz. Então, aqui você consegue sequenciar 500 mil, você consegue fazer 1 milhão de sequências nesse sequenciador aqui. Naquele sequenciador, desculpa, eu não falei, mas é uma placa de 96 que entra lá, tá? 96, aquela sequenciatriz, ela consegue rodar ele 5 vezes por dia, bota 100, né? 500 por dia, tá? Esse cara aqui faz 1 milhão em 7 horas. Demora 7 horas para fazer o sequenciamento com esse cara aqui. Já vou aproveitar que eu estou com essa câmera. Um belo dia, eu vou explicar para vocês depois por quê. Um belo dia, um engenheiro que trabalhava nesse sequenciador aqui, ele saiu da firma e foi trabalhar para outros caras. E ele falou assim, em vez de usar uma placa desse jeito assim, eu vou colocar as mesmas bolinhas, eu vou mostrar as bolinhas para você, eu vou colocar as mesmas bolinhas em cima de um chip de câmera fotográfica. Eu vou mostrar a parte de trás do chip para vocês aqui, né? É onde vai conectar no circuito. A parte de cima, infelizmente, fica coberta por essas duas câmaras que o pesquisador vai usar para colocar o DNA. Elas se comunicam embaixo, tanto faz. Por que tem duas? Para você espalhar melhor a sua amostra, né? E aí as suas bolinhas vão estar em cima de um painel que é o painel da câmera CCD. Então, quando você tira uma foto, a câmera do celular ou da câmera projeta a imagem nesse chip aqui e ele transforma a luz em sinalização e aí registra, né, a foto. Só que aqui no caso, em vez de registrar luz, ele vai registrar prótons, tá? Prótons aqui e aqui em cima dessa placa vai ter uma câmera filmando para ver a bolinha luminosa ou não. Vamos voltar aos slides agora para vocês entenderem, mas pelo menos eu já mostrei as plataformas para vocês verem, né?
Tem tudo isso no filme, mas é claro que ao vivo é melhor, porque vocês vão tendo dúvidas, vocês vão perguntando, né? Muito bem. Então, por que chama pirosequenciamento? Porque tem uma pira olímpica lá que você tem que deixar acesa enquanto sequencia? Não, porque a máquina não é elétrica, ela funciona a lenha? Não. Pirosequenciamento porque ela é baseada na saída do pirofosfato, tá? Então, quando você sintetiza DNA, o nucleotídeo que entra, ele é sempre trifosfato. Ele tem um fosfato alfa, um beta e um gama. Quando sai o 2 para liberar energia para você poder conectar, você sabe que o DNA tem um fosfato só, que é o alfa, né? Então, o precursor tem 3 fosfatos, e aí encaixa lá, solta 2. 2 caras, né, 2 fosfatos juntos, chama pirofosfato. Então, na hora que esse pirofosfato sai, a máquina detecta. Então, vamos ver como é que é. Para falar para vocês, ele foi o primeiro sequenciador Next Generation, o único que funcionou bem foi lá em Petrópolis, e ele foi o cara que fez o sequenciamento do Neandertal. Foi na época dele. Então, você tinha que pegar o DNA, fragmentar ele, e tinha que ser uma pessoa muito bem treinada para grudar essas moléculas de DNA em bolinhas, tá? Se você colocar muito DNA, vai ter 2 moléculas de DNA distintas na mesma bolinha e vai dar uma mistura na leitura. Não é bom. Se você colocar muito pouco, para não correr o risco de grudar 2 na mesma bolinha, você vai perder a eficiência, porque vai ter muita bolinha sem DNA. Como é que faz isso? Você, na verdade, não cola o DNA, você cola com ligase um adaptadorzinho na ponta do DNA aqui, né? E aí a bolinha tem um iniciador lá, assim, já colado nela, que vai parear aqui, tá? Aí, por PCR, você faz uma polimerização para lá, né? Aumenta a temperatura, tira esse cara aqui, que vai ficar solto, coloca um outro primer aqui, polimeriza, e aí você acaba fazendo uma PCR nessa bolinha aqui. Eles vão ligando, né? Conforme chega aqui, vai pareando no vizinho e tal. Então, você vai amplificando. Agora, como é que você vai pegar 1 milhão de bolinhas e colocar em 1 milhão de tubos? Né? 1 milhão é 10 a 9. Quantos estudantes de iniciação científica você precisaria para preparar 1 milhão de tubinhos? Cada um ia preparar, sei lá, 10 mil? É muito estudante. Então, o que você faz? Você põe material de PCR, né, primer, polimerase, tudo, dentro desse tubo aqui, aí você vai na farmácia e compra óleo mineral. E aí você completa com óleo mineral aqui, e aí você agita. A gente tem um agitador orbital, que se chama, que ele agita assim, o zoom. A marca mais famosa chama Vortex. Então a gente chama, põe no Vortex, né? Vortex é a marca, né? Que nem chiclete, né? Que é o chiclete a marca de chiclete mais famosa. Então você vortexa e aí o óleo fica assim e você cria um monte de emulsõezinhas assim, aonde você tem uma bolinha, todos os reagentes para PCR aqui, como se fosse um tubinho, entendeu? Um tubinho. São milhares de tubos de ensaio. Faz a PCR aqui, essas bolinhas ficam cabeludas, e aí você coloca naquela máscara que eu já mostrei, centrifuga e as bolinhas caem nessas ranhuras que aquela placa tem, tá? Então as bolinhas ficam separadinhas, bonitinho, e aí vai começar o sequenciamento, tá? Então, o sequenciamento é feito por uma pipetagem. Você tem os reagentes aqui, desoxi-ATP, trifosfato, desoxicitidina trifosfato, timidina e guanosina trifosfato, os 4 precursores. E assim como quando você faz exame de urina hoje, no laboratório de análises clínicas, a pessoa não olha no microscópio, ela não faz as reações químicas, é um robô que faz. Ele vai pipetando os reagentes e faz todo o exame.
tudo no laboratório de análises clínicas hoje em dia é robô, né? Então, é uma máquina que vai pipetar os reagentes em cima daquela placa que vocês viram lá, entendeu? Tem uma ordem aí, A, C, G, T, A, C, G, T. Aí, o que acontece? Deixa eu ver se eu tenho pirofosfato aqui. Então, vamos supor que você ofereceu para essa bolinha aqui, e para essa bolinha aqui também, para a placa toda, desoxi-ATP, tá? Desoxi-ATP, se oferece a base A. Se a primeira base ser incorporada aqui for A, esse cara vai aceitar o substrato, vai incorporar aquele A e vai soltar um pirofosfato, beleza? E aí esse pirofosfato aqui que ele soltou, porque incorporou, tem uma enzima lá chamada ATP sulfurilase, com esse precursor aqui, que vai produzir um ATP. Tem uma outra enzima lá, que é a luciferase, tem luciferina. Com esse ATP que foi produzido naquela bolinha, produzido óxido luciferina e luz visível. Então, assim, se aqui for A, essa bolinha vai ficar luminosa. Se aqui a primeira base for C, essa bolinha vai ficar esperando. Quando a máquina pipetar o C, ela vai falar, opa! Ela incorpora o C, solta o pirofosfato e floresce, tá? E tem um computador aqui tirando foto e gravando tudo isso. Depois ele vai precisar de mais outras 7 horas para entender o que aconteceu naquelas luzes e passar sequências de cada bolinha para você, entendeu? Então, beleza. Cada bolinha, como você sabe, é um pedaço do seu genoma. Acho que é isso que eu tenho que falar desse 454. E eu vou falar logo do problema dele. Quando você tem um A incorporado, ele incorpora e produz uma luz, tá? Se você tiver 2 As em seguida, ele incorpora o primeiro, solta o pirofosfato, incorpora o segundo, solta o pirofosfato. Você tem uma quantidade vezes 2 de pirofosfato, você tem uma quantidade vezes 2 de luz, tá? Se for 3 em seguidinha, ele produz uma quantidade de luz 3. Aqui está os limites, né, para você considerar 3. Se for 4, ele produz uma luz suficiente igual a 4. Se for 5, 5. Se for 6, 6. Todavia, esse protocolo de sequenciamento do 454, ele tem um problema com homopolímeros. Todas as vezes que você tiver muito T seguido, ele não consegue falar para você se você tem 9 T's, 10 T's ou 8 T's, entendeu? Ele tem uma imprecisão. Ele começa a errar toda vez que você tem a mesma base repetida no DNA. É uma crítica a se fazer para esse método aqui, e é bem ruim mesmo, ele não consegue fazer. A mesma crítica vale para o Ion Torrent, que eu mostrei para vocês, que é esse carinha aqui, né? Porque o que é o Ion Torrent? A bolinha é igual, tudo que eu expliquei é igual, menos a detecção. Em vez de detectar o pirofosfato que sai, na hora que faz a incorporação de uma base nova, sai o pirofosfato e sai um próton. Então, aquela bolinha que está em cima do chip, ela fala assim, opa, soltei um próton. Aí, então, o computador, né, que está lendo aqueles prótons como se fosse a luz da sua fotografia, ele sabe que foi incorporado um A naquela bolinha, entenderam? Então, por isso que isso aqui é chamado, o Ion Torrent, ele é chamado de o 454 sem câmara, entendeu? Em vez de ele ter a câmera, ele usa o chip fotográfico da câmera fotográfica digital para detectar os prótons. Então, é o mesmo sistema até aqui, tá? Só que ele não usa essa química toda. Ele já detecta o próton. E ele consegue, a cada chip que foi sendo liberado, ele começou a liberar 150 milhões de reads, entendeu? Quantidades muito maiores de reads. Ele é muito mais eficiente que o 454. Por isso ele é muito mais barato, por isso ele jogou o 454 no esquecimento. Tá? A gente comprou um Ion Torrent, mas ele já estava quase que em desuso, né?
porque logo em seguida vai vir o sequenciador Illumina, que é o que eu vou mostrar para vocês, que vai substituir o Ion Torrent, competir com o Ion Torrent e vai ganhar, tá? Vou mostrar para vocês o Illumina. Alguma pergunta aí por enquanto, meninas? Eu tenho uma que é mais na parte de separação mesmo, na hora de pipetar. Você falou sobre grudar só um tipo de DNA por bid. Essa Isso. parte que eu não entendo. Grudar só um fragmento de DNA por bid ou como assim? É um fragmento só mesmo, é um fragmento, um pedaço. Você tem um genoma, você corta esse genoma em pedaços de 300, vamos dizer, ou um pouco maior nesse cara aí, de 1000 pares de base, entendeu? Aí você dilui, coloca as bolinhas e você permite que gruda apenas um pedacinho distinto do genoma por bolinha. Como que isso aí vai funcionar? Não funcionaria, mas você colou primers aqui nas extremidades, então você amplifica essa única fita que caiu aqui por PCR. Então você tem, na verdade, milhares da mesma produzidos por uma amplificação por PCR. Vocês estudaram PCR aí já na Biomol, né? Já sim. Não, Tá obrigada. bom? É amplificação, mas é uma só mesmo. Você não teria como detectar com uma só, mas tem essa hora que ela fica cabeluda, tá vendo? O desenhista até que economizou aqui, porque ela fica bem cabeluda aqui, onde aquela molécula que você colou, ela vira milhares, né? Por PCR. Então, isso soluciona, tá? E a pipetagem, então, é uma máquina que oferece uma base por vez. A gente chama isso de ciclo. Você compra um kit para 300 ciclos. Então, ele vai oferecer A, C, G, T, 300 vezes 4 vezes, com o objetivo... Não, na verdade, 300 vezes, com o objetivo de tentar fazer uma molécula de 300 bases, né? Sequenciar, né? Ele sequencia mais ou menos nessa faixa. Primeiro começou com menos, nem lembro dessa época direito, logo pulou para 250 e aí estabilizou em 300. Nunca mais passou de 300, porque a bioinformática foi se desenvolvendo tanto que 300 já estava bom, né? Então, nunca passou de 300. Bom, agora vou até descompartilhar para tentar mostrar para vocês a célula do Illumina. Então, eu vou cantar as respostas da tarefa aqui, né? Não tem bid nesse caso. Existem uns primers colados nessa estrutura aqui. Isso daqui é a flow cell, né? A flow cell do Illumina. Ele vai pipetar por algum lugar aqui, que eu nem sei direito, se é por baixo, por cima, por aqui. Ele faz as pipetagens também, só que ele tem aqui uma coisa que é no formato de U, que vai e volta. Então, deixa eu tentar mostrar onde é que os primers estão. É nessa parte brilhante do meio. É que tem uma... Deixa eu tentar tirar a luz aqui para mostrar para vocês aqui. Essa parte brilhante do meio aqui é onde estão os primers, tá? Nessa parte central aí, né? Vocês estão vendo aí dentro do vidrinho, tem uns caras mais clarinhos. É difícil de mostrar isso, mas nós tenta. Tem que ter foco. Essa parte mais branquinha aí que vocês estão vendo aí, ó. Parece uma fita no meio. Na verdade não dá para vocês verem aí, para mim aqui tá fácil de ver que são duas, né? Mas é difícil mostrar que é uma que sobe e uma que desce. Não dá para mostrar para vocês como é que sobe e desce, não. Mas é uma flow cell que a gente guarda aqui nesse negócio. Cara, tive que usar todo o meu charme para conseguir isso aqui do vendedor, porque não tem amostra grátis, né?
Mas essa é a flow cell. Então, os primers estão presos não em bolinhas, não. Esse cara não tem bolinha. Esse cara tem um monte de primerzinho preso nessa superfície aí. Então, vamos lá para mostrar. O filme é melhor, mas só para não falar que eu não mostrei nada, eu vou mostrar uns desenhos que eu fiz no quadro. Tá? Então, você pega um DNA, por exemplo, sei lá, fragmento todo o DNA de uma plantinha aí, tá? Eu colo adaptadores nas pontas com ligase, beleza. Aí eu separo as fitas, né? Separo as fitas e aí eu coloco adaptadores que são complementares ao adaptador que eu colei, né? É esse cara aqui, ó. Essa parte é complementar ao cara que eu colei. Eu peguei esse cara aqui, separei ele aqui. Essa parte é complementar e eu polimerizo para cá, tá? Depois eu polimerizo para cá, polimerizo para cá, e aí no final das contas, por exemplo, eu polimerizei para cá, né? Aí eu faço uma cópia desse cara com um adaptador desse tipo, que vai pegar no final e vai trazer para o começo, né? Então, no final das contas, eu acabo incorporando os laranjas e os verdes nas pontas da molécula que eu quero sequenciar, né? Na verdade, nos milhões de moléculas que eu quero sequenciar vão estar preparados assim. Beleza. Aí eu vou lá naquela superfície e ofereço esses DNAs aqui para aquela superfície. Então, no que eu tenho um cara que é laranja e verde assim, ó, ele vai pegar um cara verdinho aqui e vai parear. E aí eu faço uma, né, ligou, aí eu faço uma cópia, né, eu polimerizo assim, ó, essa mesma molécula aqui, eu faço uma polimerização desse verde, e eu faço uma cópia do cara que eu ofereci. A grande diferença entre a cópia e o original, que o original não está preso, mas a cópia está presa, né? Aí eu lavo, beleza, lavo, abaixo a temperatura. Esse cara laranja aqui, ó, ele vai falar assim, ué, por que eu não parei com verdinho? Ele acha um verdinho ali do lado e parei. Então, vamos ver quem que é esse cara. Esse cara aqui que eu sintetizei, que ficou laranja na extremidade, é esse cara aqui, ó. Ele já estava preso, né? Aí ele faz uma volta e ele fala, ó, laranja, encontrei o verde. Ele parei aqui. E aí depois, então, você polimeriza pela segunda vez, faz uma segunda cópia, né? Aí você tem uma cópia aqui com laranja na ponta, uma cópia com laranja na ponta. Você esquenta, quando você esfria, esse cara aqui poderia até parear aqui com esse cara que já foi polimerizado, mas ele geralmente pareia com o outro. Então, esse cara aqui assim, que já gerou uma cópia aqui, esse cara aqui vem parear com esse. E esse aqui vai parear com outro verde do lado de lá. De tal maneira que, senhoras e senhores, com essa PCR, você vai ficar com uma moitinha, um chumaço de DNAs copiados desse cara aqui. Mais para lá vai ter um chumaço copiado por outro cara, de outro cara. Mais para lá vai ter um chumaço copiado por outro cara. Aí você vai me perguntar, quem controla a densidade dos chumaços para não ficar nem muito esparso, nem muito concentrado? Uai, o cara lá na China que te deu os tubos para você pipetar, né? Você vai colocar em umas quantidades X, de tal maneira que você vai produzir chumaços bem espalhados para o seu sequenciamento ficar legal. Entenderam? E aí depois vem a parte do sequenciamento, que é muito parecido com o método de Sanger. Só que não. Você vai colocar, aí você lava tudo e você vai colocar um primer de cima para baixo. Então, esse cara foi copiado assim, você vai colocar um primer verde e vai polimerizar para cá, sequenciando, tá? Sequenciamento de Sanger de cima para baixo. Só que tem uma diferença. Aqui, bom que eu desenhei isso aqui, né? Aqui é a posição 1' que tem a base, posição 2', onde é desoxirribose, a posição 3', onde tem o famoso OH. No Sanger, o cara inventou de fazer isso aqui de desoxi, para interromper. Esse cara falou assim, por que eu não faço uma coisa que interrompe
e, na verdade, eu colo um trem fluorescente nesse lugar aqui, entendeu? Então, o objetivo desse trem é, quando esse cara entrar, vai interromper, tá? Igual o que acontece naquele sequenciamento de sangue que eu te mostrei. Só que, em vez da fluorescência estar na base, a fluorescência está no trem, tá? Beleza? Então, se ele sabe que ele pipetou ACGT, ACGT, o produto fluorescente não precisa ter cores diferentes, basta uma cor, porque o computador sabe que ele pipetou ACGT. Então, tem um trem fluorescente. Eles têm uma química patenteada, não pode falar como é que arranca esse trem, mas é um tratamento que envolve fosfatase e consegue regenerar o 3'OH daqui. Então, agora quero que vocês prestem atenção. É igual o método de Sanger? Mas é feito uma base por ciclo, tá? Você não oferece o precursor normal, não existe isso. Você oferece um precursor cuja base é A e tem um trem no 3'OH, tá? Então, se um daqueles chumaços aceitar o A, ele vai ficar fluorescente, tá? Beleza. Mas é um A só. Se você tiver 800 A seguidos, no primeiro ciclo vai sequenciar só o primeiro A, porque não tem como esticar, né? Aí a máquina cliva, né? Pipeta uma química que cliva esse cara aqui, regenera o OH, oferece C. Esse chumacinho de DNA amplificado não pega. Oferece G, não pega. Oferece T, não pega. Aí oferece o A de novo. Ele fala, opa! Aí coloca o segundo A. Entendeu? E assim vai. Você vai sequenciando uma base por ciclo de pipetagem. Vocês perceberam que se existe a crítica do homopolímero para o 454 e para o Ion Torrent, não existe problema com o homopolímero nesse sequenciador aqui, tá certo? É uma das grandes vantagens dele. Entenderam isso? Deu para entender a parte do trem? Deu sim. Deu sim. Agora, eu quero falar para vocês a grande vantagem do Illumina. Você tem 5 amostras de borboleta que você quer sequenciar. Aí você fala para o seu amigo que tem um Ion Torrent, né? Fala assim, quando que eu posso ir lá sequenciar minhas borboletas no seu laboratório? Que no meu laboratório não tem Ion Torrent. Aí ele fala, cara, está muito difícil, porque 5 borboletas eu vou ter que gastar mais ou menos umas 3 semanas para preparar as amostras para correr, e a gente está muito ocupado, talvez volto aqui em março do ano que vem, tá? Todavia, se você tem um amigo que tem um sequenciador Illumina e fala assim, escuta, quando que eu posso sequenciar minhas 5 borboletas aí no seu Illumina? O cara vai falar para você, escuta, você vai trabalhar segunda-feira? Posso trabalhar segunda-feira. Então vem aqui segunda-feira de manhã que a gente faz, entendeu? Então, por mais que a bioinformática goste mais do Illumina do que do Ion Torrent, por mais que você possa discutir que tem homopolímero, né, no sequenciamento com Ion Torrent e aqui não. Por mais que tenha diferenças, não é aí o problema. O problema é que para você preparar a amostra para atacar no Illumina é muito rápido, muito fácil, entendeu? Então, isso daí que popularizou. Apesar, ele tem mais vantagens mesmo e tal. O Ion Torrent tem apenas uma, que é muito usada em medicina, que ele consegue sequenciar com muito menos a DNA, né? Ele faz aquele PCR nas bolinhas, é um pouco mais eficiente do que esse matinho aí, dessas moitinhas aqui do Illumina. Então, é a única vantagem, é usado em alguns diagnósticos, alguns laboratórios que querem ver haplótipos dos doentes, tal, só isso. Bom, eu vou deixar para vocês verem como que o
os outros sequenciadores chamados, agora estão sendo chamados de terceira geração, porque eles, o da segunda geração, quem dominou foi o Illumina, né? Morreu, acabou. Ninguém usa mais nenhum outro tipo na segunda geração. A terceira geração é porque ele faz sequências de tamanho cromossômico. Isso é muito legal para você fazer montagens de genoma, né? Então tem o PacBio e tem o Nanopore. Os dois envolvem poro. Mas eu queria lembrar para vocês que vocês já viram no micro-ondas, tem uma tela, não tem? Na frente no micro-ondas, tem o vidro. Se olhar lá dentro, às vezes se está fervendo uma água ou não, você tem que mover seu rosto assim, não tem? Dar uma olhadinha meio de vesgueio assim para ver se está fervendo ou não, porque você tem que olhar por dentro de uma tela, não é não? Você sabe, né? Tem uma tela no micro-ondas? Sabe o que eu estou falando? Tem uma tela. É uma tela de Faraday, eu acho, que impede que a radiação passe até a sua cara, entendeu? Embora passe um pouquinho. Se você botar seu celular lá, estiver ouvindo música lá, ele detecta uma interferenciazinha. Na verdade, eu nunca fiz com celular, eu fiz com o Walkman. O Walkman detectava. Então, aquela tela ela é usada no PacBio. Porque o PacBio, como é que ele é? Vocês vão ver no filme. Ele tem uma DNA polimerase presa no buraquinho, tá? Ele aceita um DNA grandão e começa a polimerizar. A, G, G, T, 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 G. Mas como é que é o negócio? A base, ela está fluorescente antes de entrar no DNA. Na hora que a base entra no DNA, ela para de ficar fluorescente. A fluorescência está no fosfato e é jogada fora a fluorescência. Então, a base A fluorescente, quando ela se aproxima do buraquinho, assim, por causa desse negócio do micro-ondas que eu falei, a câmara que está do outro lado consegue detectar aquela luz. A câmara não consegue enxergar todos os nucleotídeos fluorescentes que estão na solução, entendeu? Porque a luz não passa. Só consegue passar a luz se ela estiver bem pertinho do buraco, né? Então, é esse sistema do micro-ondas que barra a passagem de luz do resto. Então, a câmera detecta o A que chegou perto para ser sequenciado, para ser polimerizado. Aí, polimerizou, ele para de ser fluorescente, mas aí depois tem que polimerizar um C. O C vem, a câmera filma, ele perde a fluorescência. Aí vem um G. O G vem, a câmera filma, perde a fluorescência. Então, a câmera vai filmando A, C, G, T, até tamanhos 150 mil, negócios assim, maiores, até tamanhos cromossômicos, entendeu? Então, isso é muito usado. O nanopore, ele tem um poro, ele tem uma molécula que gruda o DNA grandão, e essa molécula ela fica empurrando o DNA pelo poro. Mas onde está a fluorescência? Não tem fluorescência nenhuma no nanopore. Tem uns sensores que eles conseguem detectar a perturbação eletrônica e ela é diferente se for A, C, G ou T. Então, passou uma base a maquininha sabe, opa, passou um A, passou um G, passou um T, passou um T, passou um A, entendeu? Então, é um sensor que detecta por perturbação elétrica qual é a base que está passando. Mas lembre-se, então, que são os dois sequenciadores onde o DNA passa por poro. Tem dois sequenciadores que eu mostrei aqui que usa gel, né? Ou gel no capilar, ou o gel assim reto. Tem sequenciadores que usam bolinhas, né? Mostrei para vocês as bolinhas. E tem um que não usa bolinha nem nada, né? Que é o Illumina, porque gruda naquele primer lá. Mas ele também mede a fluorescência e também tem uma interrupção do 3' OH, né? Tem um trem ali. O método de Sanger e o Illumina interrompem a polimerização, né? Então, todos eles têm algumas coisas em comum e a gente, então, já viu mais ou menos como o negócio funciona. Bom, isso aqui a gente já viu de uma maneira diferente, né?
mas como eu falei do Illumina agora, eu vou mostrar para vocês como é que é a sequência do Illumina. Nós vamos usar isso daqui a, cara, acho que começo de fevereiro a gente vai estar montando genomas, né? E aí a gente vai usar, em vez de usar o formato FASTA, vocês viram lá comigo, né? A gente tinha o formato FASTA, que é o sinal de maior, a sequência, o identificador e a sequência, e a gente tinha o FASTA.qual, né? A gente fez 100 trim.qual, né? 10 trim.qual, aonde a gente tinha o identificador igual aqui em cima e os números dos valores de Fred. Então, você gerava dois arquivos para cada sequência. Quando a galera da China fabricou esse Illumina, ele falou assim, vamos criar um formato, acho que o do Torrent também era parecido, mas o Illumina é assim, vamos criar um formato FASTQ, aonde a gente vai ter no mesmo lugar a sequência e os valores de Fred. Então, ele é assim, em vez de sinal de maior, ele tem uma arroba, tá? E o identificador. Então, vocês estão vendo aqui, formato FASTA, formato FASTQ. FASTQ é isso aqui, assim, arroba identificador. Pula uma linha, tem a sequência, igual aqui. Aí tem um sinal de maisinho, né? E eu falei para vocês que teve uma razão para eles multiplicarem por 10, que era sumir com a vírgula. Em vez de guardar 3,3, se multiplica por 10, sumia com a vírgula. Então, em vez de você ter um HD de 3 tera, bastava ter 2 tera, porque sumia com a vírgula, né? Esses caras falaram assim, sabe as teclas do computador? Seu computador aí que está na sua frente. Cada uma dessas letras que tem aí, desses símbolos, por exemplo, 9, 8, 7, Y, U, corresponde a um número de 0 a 100 numa tabela chamada ASCII2, né? Então, por que a gente não pega esses números aqui e, para economizar HD, em vez de colocar aqui, sei lá, deixa eu pegar o primeiro aqui, em vez de colocar 11, a gente coloca uma vírgula, entendeu? Em vez de colocar 20, a gente coloca o número 5, porque naquela tabela de todo computador que explica os teclados, o 5 é o 20, a vírgula é 11, entendeu? Tem uma codificação das letras para números de 0 a 100. Então, isso que vocês estão vendo aqui é um monte de zeros, né? Esses pontos de exclamação. Depois tem aqui um 11, um 20, né? Acho que eu tenho aqui uma explicaçãozinha aqui do que é. Não sei se aqui está certo aqui. Quando aparece um mais, acho que aqui está errado, eu não corrigi esse slide, mas quando aparece uma exclamação, o valor de Fred é 0. Quando aparece um mais, onde é que tem mais? Aqui, esse monte de maisinho aqui, eu acho que é 20, na verdade, está meio errado. Quando aparece um monte de 5, é 20. Eu tenho que conferir esses valores aqui, mas basicamente isso aqui economizou espaço. Então, no mundo de hoje, a gente não usa o que eu ensinei na primeira aula, a gente usa FASTQ, que são as bases, e um sinal de mais aqui, e aqui os valores de Fred, tá? Mas continua a mesma coisa, o valor de Fred, o que ele significa, né? 10 a menos 4 Fred 40, continua a mesma coisa aqui, tá? 0,01%. Eu esqueci de falar para vocês que quando foi sequenciado os genomas, foi feito um acordo. A gente ia sequenciar, até que cada base do genoma tivesse um valor de Fred no mínimo de 40, tá? E isso significa 0,01%, porque é 10 a menos 4. Todavia, para os bioinformatas, você tinha que ter um valor de 40.
mas para divulgar, né, divulgação científica, se falava que o genoma ia ser sequenciado até que a precisão fosse de 99,99%, né? Que se o erro é 0,01%, a precisão é 99,99%. Então, esse número foi para a imprensa e esse número foi para as equipes que sequenciaram o genoma, tá? Sequenciava de novo, juntava as sequências até que cada base tivesse um valor mínimo de 40, tá? Isso aqui a gente vai usar na aula. São os ciclos de pipetagem de um Illumina, né? E a qualidade de Fred que você estava obtendo, ó. 32, subiu para 40, depois deu uma queda aqui, ó. Lá pelos 180, o negócio começa a cair abaixo de Fred 20. Geralmente a galera usa 15 por aqui assim e jogaria isso fora. Então, isso aqui é uma sequência sem trimar, né? Nós vamos fazer isso na aula. Sequenciador Illumina. Todavia, se você fizer um trimming, tirar as partes ruins dos finais, cada sequência tem um certo tamanho de coisa ruim. Se você tirar e olhar como é que ficou, olha como é que fica aí. A mesma sequência que estava lá antes, né? Só que aí foi feito rodar um programa. Nós vamos aprender a rodar esse programa Trimomatic, tá? Que é o mais recomendado aí para vocês que vão entrar por esse mundo de sequenciamento. Passar um Trimomatic. Olha a diferença que ficou aqui, né? Tava assim, com o Trimomatic, claro que algumas sequências ficaram mais curtas, mas em média você chegou a ter umas 200 bases ali e com as sequências acima de Fred 20 ali, né? Esse aqui é Illumina, sequenciador Illumina. Muito bom. Essa tela azul é que eu vou mudar de assunto aqui, deixa eu ver, são 11h10, dá para eu comentar mais algumas coisas. Alguma pergunta sobre o nosso Trimomatic e o nosso Illumina aí, tranquilo? Estão sabendo que é isso que vocês vão usar se vocês forem fazer um projeto aí no seu laboratório? Né? É isso aí. Tranquilo. O Trimomatic é o que vocês vão usar e as sequências vão ter essa cara aí. Bom, quando o genoma foi sequenciado, vocês devem ter ouvido essa história, mas eu conto porque assim, eu vivi muito disso aí. Então, foi pensado em sequenciar primeiro a Saccharomyces cerevisiae, né, a levedura. Pô, o organismo faz pão, faz vinho, faz pizza, né, por que não sequenciar? Faz cerveja, né? Então, sequenciaram a levedura, que era um organismo modelo, né? Em seguida, por ter um tamanho pequeno do genoma, sequenciaram esse cara chamado C. elegans. Ele é muito importante em biologia do desenvolvimento, porque a gente conhece qualquer célula dele, ele é transparente. Quem trabalha com ele sabe que uma célula deu duas deram quatro deram 8, até formar esse cara aqui. Todo mundo sabe a história, célula a célula. Ele é um modelo de genética do desenvolvimento. E eu tive a oportunidade de ver, sou tão velho que eu tive a oportunidade de ver o anúncio de quando completaram esse genoma aí. Eu estava num congresso de cromatina, convidaram o cara para fazer o anúncio do genoma lá na última manhã, tal. Ele contou que tinha tantas proteínas, não sei o quê. É meio chato o anúncio de genoma, mas tinha completado esse genoma aqui. Aí tem uma história muito legal que eu gosto de contar na Biomol, vou contar para vocês aqui, que o projeto Genoma Humano ia depois sequenciar a Drosophila para chegar depois no homem. Esse aqui é uma model organism, né? Vocês conhecem. Organismo modelo. Então a ideia era essa. Só que na hora que o pessoal ia sequenciar a Drosophila, deu um pau no projeto Genoma Humano e o cara que coordenava um negócio lá, ele saiu fora. Um cara chamado Craig Venter.
E ele foi montar um instituto chamado Tiger, e aí ele estava trabalhando lá e tal, no próprio projeto, quando ele chegou assim e falou assim, não, eu vou sair e eu vou pegar toda essa tecnologia e vou montar uma empresa chamada Celera, uma empresa, entendeu? Para sequenciar genomas. Ele teve essa visão aí, Craig Venter. E aí deu um pau desgraçado, porque ele ia usar tudo que estava sendo feito nas universidades, mas era uma empresa, né? Você sabe, a empresa vai usar os dados, né? E aí, num certo dia, ele bateu na porta do líder do projeto Genoma de Drosophila, né? Toque, toque, toque. May I come in? Hi, nice bugs you have here. Que lindas mosquinhas, tal. Ele falou assim, ó, não sei se você está sabendo, mas eu montei uma empresa de sequenciamento de genomas, chama Celera. E eu queria ver se você não queria ser o primeiro cliente, sequenciar Drosophila com a gente. Ele falou isso para o coordenador do genoma da Drosophila, né? Aí o cara falou assim, olha, a gente, na verdade, está pensando em comprar sequenciadores, equipar todos os laboratórios de Drosophila no planeta, fazer uma grande rede e sequenciar o genoma. Mas só por curiosidade, por quanto você faria? Aí ele falou assim, olha, a Celera está começando, a gente pode fazer uma promoção para você, vocês são caras muito importantes, vocês poderiam gastar esse dinheiro aí estudando esses insetinhos, os genes e tudo, e deixar a gente fazer esse sequenciamento. Então, assim, num preço promocional para você, que é um cara muito legal, eu faria de graça o sequenciamento do genoma da Drosophila. A única coisa que eu ia te pedir é que você me desse uma carta dizendo se ficou bom, entendeu? Foi isso. Vocês podem ler na revista Science, tem o cara do genoma da Drosophila falando que ele foi procurado, que foi feita essa oferta, que ele não sabia o que fazer, né? Porque eu pergunto para vocês aqui agora, atenção, se a empresa sequenciasse o genoma da Drosophila e os melhores geneticistas do mundo dessem uma carta para essa empresa dizendo que ficou bom, que ficou perfeito, que está excelente, o que essa empresa ia fazer depois? Em seguida, com essa carta na mão? O que vocês acham? Cobrar o processo dela muito caro e depois, sei lá, desbancar as outras empresas, praticamente. Você está quase lá, mas eles iam sequenciar alguma coisa. O que eles iam sequenciar? Para vender informação depois. Você acha que eles iam esperar um cliente ou eles iam sequenciar alguma coisa? E vender informação? Sequenciariam o genoma humano e depois disponibilizar. Venderiam toda a informação, patenteariam, né? Para que o gene pode ser usado e tudo mais, venderiam acesso ao genoma humano. E por que eles poderiam vender o acesso? Porque eles são caras que foram atestados pela comunidade da genética. Cara, só para levar vocês a imaginarem a época, imaginarem a guerra que aconteceu entre as universidades, os institutos de pesquisa e esse cara, entendeu? O clima foi absolutamente de guerra, tá? Mas o cara, ele pensou, ele falou assim, eu não posso gastar todo esse dinheiro que a gente pode gastar depois com estudos genéticos, toma aqui o DNA, tá? 3 meses depois, o cara tinha o genoma publicado na Science, o genoma da Drosophila, tá? Então, foi isso. E a diferença era que, no sequenciamento do genoma humano, você pegava o cromossomo
e você clonava os pedaços em Bacterial Artificial Chromosomes. São uns plasmídeos que conseguem colocar até 150 mil pares de base. Um cara cortou tudo com enzima de restrição e determinou que esse cara era muito parecido com esse muito parecido com esse. Ele ordenou os baques, que a gente fala, no mapa físico. E aí a galera falou assim, não, cara, nós não vamos sequenciar todos os baques, senão nós vamos gastar muito dinheiro. Esse cara é muito parecido com esse, então a gente não vai sequenciar. Esse é muito parecido com esse também não, esse também não. Esse cara tem uns 20% de cobertura, esse aqui vai para o sequenciamento, tá? Então, a primeira coisa foi um mapa físico, que é diferente do sistema da Celera, e aí um pedaço ia para os Estados Unidos, outro ia para a Inglaterra, outro ia para o Japão, que foram os 3 países que mais sequenciaram. Lá, ele era fragmentado com nebulizador, grudava esses pedacinhos em Fago M13 e sequenciava, né? E aí depois juntava com o programa FRAP esses fragmentos todos e criava esse cara aqui, devolvia para a central de sequenciamento e a galera ia juntando, tá bom? Esse aqui era o procedimento. O procedimento da Celera, inclusive a Celera levou um cara chamado Myers, né, que foi o bioinformata que montou o genoma do Haemophilus influenzae com o Craig Rosen, né? Então, assim, a galera que fez Haemophilus influenzae e esse cara estava fazendo a bioinformática aqui. O que eles faziam? Eles cortavam em fragmentos pequenos, em fragmentos médios e em fragmentos grandes. E eles sequenciavam as 2 pontas dos fragmentos de tamanhos diferentes. Por recobrimento de um com outro, eles iam estendendo. Só que o computador do Myers, ele sabia que a X bases do que ele estava montando aqui, ele ia ter que encontrar essa sequência sendo montada aqui, entendeu? Então, como ele sequenciava as 2 pontas, informava a distância para o computador ia juntando aqui, né, por recobrimento. Até o final ele ia para o recobrimento aqui. Não, desculpa, aqui, né? Nesse desenho era recobrimento até o final, né? Aqui, enquanto ele estava recobrindo umas moléculas aqui, ele já ia informando que mais para lá tinha que ter essa. Então, ele já ia montando o cromossomo sem mapa físico. Ele não sabia mapa físico nenhum, né? E funcionou assim. Bom, a guerra estava muito grande, muito grande. Chegou a publicação do genoma da Drosophila, o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Inglaterra e o representante do imperador japonês, que estavam nesse projeto aqui, se reuniram. Era o Bill Clinton. Ele falou assim, galera, nós vamos ter que investir todo o dinheiro que vocês tiverem e não só comprar máquina, mas criar institutos que fazem isso, que sequenciam e tal. Então, vamos comprar isso aí para a gente não perder a briga, né? A gente tem que publicar antes deles. Beleza, compraram um monte de sequenciadores, montaram institutos, prédios inteiros foram montados, né? E começou a operar, e aí eles chamaram uma reunião e falaram assim, como é que está a nossa produção? Está assim, 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 tal. Quanto tempo, a julgar pelo que esse cara fez na Drosophila, quanto tempo esse filho da puta vai terminar o genoma humano lá nessa firma dele? A galera falou assim, em 1 ano, presidente, em 1 ano eles estão feitos. Quanto que a gente já completou? A gente completou 20% com esse nosso esquema aqui, ó. 20% está pronto. Beleza. A gente investiu pra caramba, em quanto tempo vocês terminam o resto? A galera falou assim, não é muito assim não, presidente. Em 1 ano, a gente consegue fazer só mais 40%. Fodeu, né? Perderam. Porque eles tinham 20% e na hora que o cara ia patentear lá o genoma dele lá e tal,
eles iam ter feito só mais 40%. Acontece que, no procedimento que foi feito em todos os organismos modelo, quando chegava esse cara aqui no Japão, era combinado que você ia sequenciar, por exemplo, se esse cara aqui tivesse 100 mil bases, você ia sequenciar 10 vezes mais, 10 vezes 100 mil bases, tá? Porque aí você ia ter uma repetição que os bioinformatas iam conseguir montar aqui a sequência sem problema nenhum. Isso foi feito em todos os organismos do modelo. Era uma cobertura que a gente chama de 10 vezes, tá? Beleza. Aí olha que coisa legal. Eles tinham 20%, faltava 80% com uma cobertura de 10 vezes. Aí eles falaram assim, chama os bioinformata aí que a gente quer fazer a pergunta. E se a gente desse para vocês, em vez de uma cobertura de 10 vezes, a gente desse uma cobertura de 5 vezes, porque a gente faria os 80%, entendeu? Em vez de fazer 40% com uma cobertura de 10 vezes, eu faço 80% com uma cobertura de 5 vezes. Os caras falaram, toca o trabalho aí que a gente reprograma tudo. Enquanto foi feito o sequenciamento, os bioinformatas conseguiram reprogramar tudo de tal maneira que, com uma cobertura muito menor, eles conseguiram fazer a montagem. Juntar esse cara nesse, mesmo tendo alguns buracos aqui, entendeu? Então, eles realmente conseguiram. Esse cara aqui, o Myers, tinha uma máquina especial, que só ele tinha no mundo, uma máquina da Compaq, chamada Compaq Alpha. Tinha o melhor floating point, né, de casas decimais de todos os computadores existentes. Mas eu tenho uma curiosidade para você. Essa montagem aqui do Myers, que ele fazia, com essas conferências, era feita na memória RAM. E ele tinha uns computadores gigantescos da Compaq que eles conseguiam aceitar, né, endereçar, que a gente fala, uma quantidade de memória absurda de 2 GB. Então, cada computador daquela fábrica que eles tinham conseguia enxergar, tinha 2 GB de memória. Qualquer celular de vocês tem, na verdade, memória RAM é por aí, mas era 2 GB de memória RAM que os computadores do Myers precisavam para montar. Aí perguntaram para o cara que montou aqui nas universidades, como que você fez isso? Você tem também um computador assim? Ele falou assim, não, mas eu sou bom de paralelismo. Usando as técnicas de paralelismo, eu peguei uma sala de computação que a gente tinha aqui, que ela tem 100 Pentiums 3. E aí, de noite, como ela não era usada, eu utilizava com lógica de paralelismo e fiz a montagem do genoma na sala de computação, aí os computadores que a gente tinha. Mas, cara, programação genial, né? Porque com paralelismo ele montou. E os 2 genomas ficaram absolutamente iguais. Eles foram publicados no ano 2000, a Celera publicou na Science, que é esse aqui, e as universidades publicaram na Nature, né, 2000. E agora eu vou mostrar um filme para vocês. Vocês conhecem o presidente aqui, né? Vocês devem estar sem som, né? Do filme. Esse é o Bill Clinton, esse é o líder do genoma humano das universidades, e esse aqui é o Craig Venter da Celera. O Clinton obrigou os dois irem na Casa Branca e anunciar que tinham terminado ao mesmo tempo. Tá? Ele obrigou, senão ele ia mandar os caras, sei lá, para onde ia fazer. Foi isso essa resolução. E o Clinton vai lá e faz o announcement no dia 26 de junho de 2000 de que as 2 iniciativas, a empresa e as universidades, terminaram juntas. Tá? Muito legal isso aí. Mas foi forçado, cara. Foi absolutamente forçado. Eu tenho os minutinhos aqui, então, como eu falei do Illumina para vocês, né? Se você tem um genoma grande, hoje em dia, vocês vão fazer isso um dia na vida, vocês vão fracionar o genoma, né, cortar ele em pedacinhos, beleza?
E tem 3 tipos de sequenciamento que você pode fazer, que eu vou mostrar para vocês. Se vocês têm realmente muita coisa para sequenciar, não dá para sequenciar no ICB. Vocês vão ter que comprar a sequência na China, no interior de São Paulo, comprar os kits e sequenciar lá em Campinas, no LN Bio, ou se o laboratório de vocês tem algum colega no Rio de Janeiro, em algum lugar, ou então vai chegar por aí um sequenciador que Viçosa está doando para o ICB. E aí vocês vão sequenciar um lado só assim, ó, tá vendo? Isso aqui a gente chama de single read. Na bioinformática eu não vou traduzir, porque vocês têm que saber se o material que deram para você é um single read, tá? Beleza? Geralmente ele faz 100 bases aqui, e faz em grande quantidade, e aí barateia, e são single reads. Quando a gente faz no MySeq, que é aquela máquina Illumina que eu mostrei a FlowCell aqui, né, que tem no ICB, a gente faz 300 ciclos de cada lado, tá? A máquina produz uma coisa que se chama paired ends, né, que são pontas pareadas. Eu não vou traduzir porque você tem que saber. Então, qualquer análise que você vai fazer, você precisa saber, espera, isso que você está me dando aí, que você sequenciou, né? Às vezes não foi você que sequenciou, é single read ou paired ends, né? Então, são as duas opções. O paired ends, ele usa aquela coisa que o Myers inventou, que é, enquanto o computador vai sobrepondo essas pontas de cá, ele sabe que já tem que ter essas coisas mais para lá, entendeu? O programa de computador usa essa informação aqui para melhorar a montagem, né? Então, assim, paired end é melhor, só que só recentemente as máquinas de grande throughput começaram a fazer paired ends também, tá? Eu já vi sequenciamento de 150 de cada lado nessas máquinas compradas aí também. Mas os programas até que montam bem com isso aqui. Então, assim, single read paired end apresentado para vocês. Agora, o sequenciamento de terceira geração, você vai pegar esse cara aqui, vai tacar naqueles aparelhos que tem poro e eles vão sequenciar. Mas, se você não tem ele, você pode fazer o seguinte, presta atenção nessa pontinha aqui. Você vai lá, pega esse DNA genômico grande e tal, não sei o quê, e gruda uma biotina nessa ponta aqui. É uma polimerização de uma uridina com um braço de carbonos e tem essa molécula biotina na ponta. Biotina é uma molécula que gruda muito numa outra chamada streptavidina. Se vocês forem fazer pesquisa com imunologia, com alguma coisa assim, ou bioquímica, vocês vão ver kits baseados na biotina e na streptavidina. Então, quando você gruda uma biotina aqui, para usar o MySeq mesmo, o que você faz? Você circulariza esse DNA grandão assim, ó, tá? Beleza? E para fazer a mesma coisa que o Myers fez, o objetivo seria sequenciar uma ponta, a outra ponta e informar para o computador poder melhorar a montagem do seu genoma com essa informação, né? Sequenciar as pontas de uma molécula grande é muito bom para o computador se orientar. Mas o que você faz é o seguinte, você gruda as pontas e aí depois você fraciona, né? Quebra esse DNA aqui, joga os outros caras fora. Como é que você joga os outros caras fora? Você tem um bid que tem streptavidina nele, e aí você purifica esse cara aqui. E aí você sequencia as extremidades desse cara. As extremidades desse cara, mais ou menos, são as extremidades desse cara grande aqui, entendeu? Essa abordagem aqui se chama mated pair, tá? É um par acasalado. Eu não vou traduzir porque não adianta, vocês vão saber. Espera aí, você tem também a biblioteca mated pair? Então me dá aqui que eu vou colocar no computador e vou falar, olha, computador, essas sequências são de mated pair e essas são de paired end. Aí o computador roda e monta o seu genoma.
Recentemente saiu um programa aí que consegue montar um genoma inteiro sem os pedaços grandes, só baseado em bridges de MySeq. Mas, assim, ajuda a ter, ajuda a ter DNA grande. Então, senhoras e senhores, repitam comigo. Single read, paired end e mated pair, tá? Está apresentado para vocês. Os sequenciadores de terceira geração não fazem mated pair, não. Eles simplesmente lêem direto aqui, tá bom? Então é isso aí. Então, estamos nos aproximando do final, mas eu quero mostrar para vocês um slide que a gente vai usar uma montagem de genoma com vocês. Antigamente, para montar alguma coisa, você pegava uma sequência, né? Lia todas as outras sequências sequenciadas e decidia qual que era aquela que encaixava na primeira. Depois você comparava a segunda com todas as outras e determinava qual seria a terceira. Aí você pegava a sequência 3 e comparava com todas as outras. Senhoras e senhores, comparar com todas as outras, com bilhões de sequências geradas, demanda muito tempo computacional. Não se faz mais assim. Eu não comparo uma contra todas, outra contra todas. Não pode. Eu uso uma coisa que é usada em telefonia. Já existe a solução computacional. Se você fizer um telefonema para Natal, essa ligação vai passar por algumas antenas, provavelmente no norte de Minas, depois vão passar na direção de Porto Seguro, depois vão para Sergipe, vai para Alagoas, Recife e Natal, né? Fazendo esse caminho. Mas é claro que quando o sinal do celular chega em norte de Minas, podia acontecer desse sinal ir para Vitória, ir para o Rio de Janeiro, ir para Juiz de Fora, ir para Belo Horizonte e fazer o caminho todo de novo, entendeu? Alguém precisa organizar isso aí. E isso daí é organizado pela teoria dos grafos. Já existe uma maneira de você achar um caminho aonde você vai passar por uma antena uma única vez, né? É a teoria dos grafos. Então, o que o computador faz? Ele pega aquelas sequências de 300 bases e ele corta em pedacinhos pequenininhos, que são as janelas, né? Também conhecidas como Kamer, né? São janelas de quantos Kamer? Aqui é de 4, mas na verdade nós vamos usar na aula prática 21, eu acho, 21 Kamer. Então a gente corta esse cara em janelinhas. E aí cria um índice, igual o índice remissivo, na memória do seu computador, né? Então, na memória, ele vai saber todo mundo que começa por A, o que tem em volta. A não é uma boa, mas, por exemplo, G, né? Ele vai saber que ele tem 4 opções aqui com G, pode ser um G, e aí ele junta esse GG com esse GG, né, na indexação, igual você tem na letra A, né? Depois AL, de alfabeto, de Alameda, né? E vai indo, está tudo indexado. De tal maneira que quando o computador ele tem essa sequência aqui, a primeira, ACGG, ele fala assim, o que será que vem depois? O que eu tenho aí que é CGG alguma coisa? Aí ele vai lá e ele encontra CGGC. Ele faz essa aresta aqui assim, né? Isso aqui é um grafo, que se chama aresta. Faz essa conexão. Aí ele anda mais para lá, ele fala, o que eu tenho para continuar GGC? Ele acha uma GGCG que está aqui, né? Aí o que eu posso continuar GCG? Ele acha um ZGCGG. Aí, ó, atenção nessa hora. Ele pergunta aqui, o que eu posso continuar aqui? Então, ele pode ter encontrado, ele encaixa aqui uma CGGA, né? CGGA, mas ele também tem a opção de encaixar CGGC. O que ele faz? Ele cria 2 arestas, uma para lá e uma para cá.
e vai continuando assim, criando as arestas e forma o que a gente chama de uma rede, um grafo. Depois, ele usa um algoritmo computacional já existente há muito tempo, que é usado na nossa telefonia, que consegue percorrer toda a sequência sem passar 2 vezes no mesmo lugar. Né? Então é assim que se monta, se chama grafo de Bruegin, né? Grafo de Bruegin. E é assim que se faz sequenciamento com bilhões de sequências hoje em dia. Nada de comparar a primeira com todas, a segunda com todas. Não, não, não. Coloca tudo na memória e faz o grafo e depois usa a teoria dos grafos para solucionar o problema. Agora, quanto que vocês acham que um computador para fazer bioinformática tem que ter de memória? Fala um número aí, um número bom de memória. Quem tem um computador aí com muita memória? Ou quem tem um primo, um amigo que tem um computador com muita memória? Ou a mãe ou o pai tem um computador com muita memória RAM? Fala aí. Os computadores para jogos, geralmente, eles têm 16 GB de RAM. 16. Beleza. Lá no ICB, a gente tem um cluster computacional que tem 4 máquinas que tem 512 GB de memória, tá? E elas têm 64 núcleos. 512 de memória. O grafo que você gera para formar isso daí, se for um genoma humano, não vai caber nos 512 GB de memória RAM dessas 4 máquinas. Mas que sorte! A gente tem uma máquina lá no ICB, que faz parte do cluster Sagarana, que ela tem 256 núcleos de processamento e ela tem 2.000 GB de memória RAM, tá? 2.000 GB. Você falou 16, ela tem 2.000 GB. A gente fala 2 TB de memória RAM, tá? Então, para montagens de genoma, a gente precisa ter máquinas assim. O ISEX tem essas máquinas? Não. O ICB tem, entendeu? Então, as máquinas que a gente tem no ICB, o nosso cluster, a nossa central de processamento de alto desempenho, é feita pela bioinformática. Então, a gente tem máquinas com 512 e tem uma máquina com 2 TB de memória RAM, entendeu? É isso aí. Aí, se você for ver o computador, o maior computador da América Latina, fica em Petrópolis, ele chama Santos Dumont. Ele tem 400 máquinas com 64 GB de memória, é bastante. E ele tem uma máquina com o equivalente aí a 2 TB de memória RAM. Uma máquina no Santos Dumont. E a gente tem uma também. Então, vocês imaginem a fila para montar um genoma grande desses no Santos Dumont, e nós temos uma dessas no ICB. Né? Então, a gente tem um cluster de altíssima tecnologia no ICB, altíssima. A Sagaran assim, a grande vantagem dela é ter muita memória RAM, né? Além de outras vantagens. Um dia eu vou levar vocês para usar ela lá também. Hora de olhar no relógio, já teria acabado, né? Mas depois eu mostro para vocês, então, como que se sequencia RNA. Vocês viram microarranjo na biologia molecular ou está tão velho que nem se ensina mais lá na Biomol? Vocês viram esse negocinho dos caras ficar amarelo, vermelho, verde? Na Biomol se ensina microarranjo, microarray? Eu não lembro. Não lembro. Eu vou passar para vocês também. Vou passar também o chip para vocês e eu vou passar para vocês o que se usa hoje em dia. O microarranjo caiu. A gente vai trabalhar com um software que faz uma comparação. Termino por aqui hoje. Faz uma comparação do que você obtém quando você sequencia no Illumina mesmo, nessa câmarazinha aqui, ó, todos os RNAs do seu organismo, entendeu? Pega lá a sua ameba, extrai o RNA e taca tudo aqui. Você tem muito dado, né, que depois é alinhado com o genoma do organismo. Você precisa ter o genoma do organismo, assim, dá para fazer com camundongo, dá para fazer com humano, dá para fazer com
milho, dá para fazer com soja hoje em dia, mas não dá para fazer com uma perereca que você pegue lá na Serra do Cipó. Mas se você tiver um genoma humano, você pega todo esse RNA, joga num genoma só, e a partir desse alinhamento você consegue obter um monte de dados, né, de informações. Então você tem esse afunilamento e esse desafunilamento aqui, que o autor do programa achou parecido com uma gravata borboleta, o qual é chamada de bow tie, né? Então nós vamos aprender a usar o programa bow tie, que é usado para RNA e que é usado também para algumas outras coisas e tal, lá. Então, basicamente, o que se usa para RNA, a gente vai discutir depois, o microarranjo ficou muito para trás, ninguém usa mais, todo mundo pega o RNA, coloca na flow cell do Illumina, e claro que não é RNA, né? Desculpa, você trata com a transcriptase reversa, vira cDNA, aí taca tudo na flow cell do Illumina e sequencia o RNA todo. Isso é chamado de RNA-seq ou RNA-seq, pelo amor de Deus. Se for falar RNA-seq, tá? A pronunciation in English. E aí você consegue mapear no genoma, e aí os genes vão ficar dando esses histogramas aqui. Tem uns caras aqui que não é expresso numa fase amarela, são expressos na verde, depois some, depois na laranja eles são expressos de novo, né? Então você tem esses histogramas ao longo do genoma todo, e os computadores sabem onde é que estão os genes, e eles te falam, esse aqui foi muito expresso, esse aqui foi pouco expresso, né? Então a ideia hoje em dia é simplesmente pegar o RNA todo e sequenciar, tá? É isso. Mas aí a gente vai utilizar esses softwares mais para frente, e aí quando for a hora eu faço uma exposição sobre esses caras aqui. Eu queria talvez mais 5 minutinhos, posso? Será? Ou senão eu mostro no início do mês, né? No início do mês eu mostro esses slides aqui e eu falo para vocês sobre o grande programa da bioinformática de organismos novos, que é esse programa que permite identificar o que uma sequência faz, tá? Então eu deixei toda a parte operacional de brincar na Bioinfo, com linha de comando, para janeiro, porque aí a gente vai fazer várias aulas relacionadas com o BLAST, né? E aí a gente já faz tudo junto, e essa aula aqui não vai ter tarefa por enquanto, fica só como uma adição aí à tarefa 1 de sequenciamentos, né? Que a gente tem uma revisadinha aqui de como é que o negócio funciona. Então, eu acho que eu paro a gravação por aqui, porque eu sempre fico olhando no relógio para não passar do horário que é da aula mesmo, né? Então, vamos encerrando a gravação e continuando com transcriptomas e BLAST lá em janeiro.